Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje é um dia de comemoração para o cinema nacional, porque o Brasil está mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, no Oscar com históricas 4 indicações para o Agente Secreto e mais ainda uma indicação para a direção de fotografia para o brasileiro Adolfo Veloso, responsável pela fotografia de Sonhos de Trem, filme da Netflix, que também está concorrendo em outras categorias. Então, estamos em 5 categorias do Oscar nesse ano de 2026, algo absolutamente histórico, um momento de reconhecimento internacional do cinema brasileiro incrível que a gente precisa comemorar muito, tá? Eu tô aqui todos os dias praticamente, todas as semanas, enfim, fazendo cobertura da temporada, fazendo críticas de filmes, trazendo algumas notícias e falando muito sobre a trajetória aí de O Agente Secreto, Wagner Moura e tudo mais. Vamos comentar um pouco então essas indicações e analisar um pouco o cenário, tá? Existem questões aqui, quando a gente fala agora em termos de possibilidade de vitória, que não são tão animadoras assim para o Brasil, neste momento específico, mas primeira parte do vídeo é realmente de comemorar e falar um pouquinho das indicações antes da gente contextualizar isso, tá? Porque estamos indicados na nova categoria de melhor elenco, o que é algo incrível e o nosso concorrente direto, digamos assim, não tá nessa categoria. E a gente tem também a indicação, obviamente, do Wagner Moura para a categoria de melhor ator. A gente tem o filme em melhor filme internacional e eu acho que mais importante do que tudo isso é dizer que a gente está na categoria de melhor filme, a grande categoria da noite. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado, explicando por que era tão relevante estar na categoria de melhor filme, porque o, digamos assim, principal adversário de O Agente Secreto, Valor Sentimental, certamente estaria nessa categoria. E aí um filme, chegar a filme internacional é muito bom, mas quando tem um outro concorrente direto ali que chega em melhor filme e o filme pro qual você torce não chega, isso obviamente está enfraquecendo muito ele ali, as chances dele vencer se tornam muito menores, né? Vencer filme internacional se tornou, de certa forma, quase que uma obrigatoriedade estar indicado também na grande categoria da noite e a Academia coloca mais uma vez, né, mais de um filme de língua não inglesa, predominantemente língua não inglesa, na categoria principal ali entre os 10 filmes, o que marca também esse novo momento aí de estar já ao longo dos últimos anos se tornando mais internacional, né, se tornando menos concentrada em atores, atrizes, produções, enfim, de língua inglesa, tá? A gente tá também, como eu disse, na categoria de melhor elenco, o que é incrível, né, algo realmente a ser muito comemorado. E o Wagner Moura chegou ali na categoria de melhor ator. Eu achava muito que ele tinha chances, mas estava com um pouquinho de medo, assim, né, dele não chegar ali. Existiam alguns outros atores que poderiam, digamos assim, roubar o lugar dele. O Jesse Plemons, por exemplo, por Bugônia, um ator já muito conhecido da indústria. O filme está muito bem falado, né, nos Estados Unidos e tal, entre membros da academia, o Bugônia, do Yorgos Lanthimos. Mas não, Wagner Moura realmente conseguiu a indicação e eu acho que contou muito, né, a vitória no Globo de Ouro, porque eu sempre falo isso também. Ele não teve indicado para o BAFTA, não está indicado para o SEG, então o grande prêmio da temporada de premiações, lembrando que ele ganhou Cannes, né, que é do Festival de Cannes, outra parada, mas que conta, mas não faz parte da temporada de premiações. O grande prêmio para ele vencer e meio que se consagrar ali e ser lembrado e tal, era realmente o Globo de Ouro e ele vai lá e vence de grandes atores, inclusive de alguns atores que são concorrentes direto dele aqui, né, como Michael B. Jordan, enfim. Claro, agora, vencer para ele, vamos começar a entrar um pouquinho nessa questão assim de possibilidades de vitória, tá? Vencer para o Wagner Moura é um desafio muito grande, assim. Nesse momento eu diria que tão grande, maior até do que seria para Fernanda Torres no ano passado. Porque tá muito evidente, eu acho, que o Timothée Chalamet é o grande favorito. E depois dele tem outros nomes muito fortes. O Leonardo DiCaprio, que é é o Leonardo DiCaprio, apesar dele não vir vencendo outros prêmios e tal, ele tá muito alto na maioria das apostas. O Ethan Hawke, que tem uma atuação, todo mundo diz, incrível e é um cara muito consagrado na indústria já também. O Michael B. Jordan, acho que menos chance, mas assim, o Wagner Moura junto com o Michael B. Jordan e tal, eu acho que ele corre por fora, tá? Agora, pessoal, começa a fase realmente, de novo, a nova fase de campanhas, em que muita coisa pode acontecer, muitas guerras de narrativas podem acabar rolando, e aí o jogo realmente pode mudar, mas eu acho que é mais difícil nesse sentido. Isso não muda em nada o fato de que é histórica essa nomeação, é algo realmente a ser muito comemorado,
que o Wagner Moura é totalmente merecedor dela, enfim, vamos ficar muito felizes com isso, porque realmente é um ponto de celebração mesmo do Agente Secreto, de todo o cinema brasileiro nesse momento. Falando agora do filme em si, tá? E entrando aqui um pouquinho na questão do principal adversário de O Agente Secreto, tá? Porque a gente tem uma categoria que eu acho que se diferencia de Valor Sentimental, né? Que é a de melhor direção de elenco, tá? O Agente Secreto tá ali indicado, fiquei falando melhor elenco, tá? Mas é melhor direção de elenco o nome da categoria. Essa é uma categoria que o Agente Secreto está e Valor Sentimental não está. Ótimo, uma categoria 9 e tal, mas eu diria que até por isso um pouco menos relevante na cerimônia em si. Acho que é uma categoria bem legal, mas ela não tem tanta relevância, isso não tira em nada o fato de que, chegamos lá, estamos junto com Hamnet, Marte Supreme, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores. Só filmaço, e o Agente Secreto é um filmaço também, muito merecido, e Valor Sentimental não tá. Beleza, só que Valor Sentimental tá indicado a 9 Oscars. Isso eu acho que, pelo menos nesse momento, mostra como ele entra nessa corrida agora de próximos meses de forma muito fortalecida. É um dos grandes filmes que sai favorecido dessa lista de indicados, tá? Outros filmes que saem muito fortalecidos, sem dúvida nenhuma, são Pecadores, que tem 16 nomeações, tá? Realmente muitas indicações para Pecadores, que foi um dos meus filmes favoritos do ano passado. Uma Batalha Após a Outra, que tem menos indicações, até me surpreendi nesse ponto, mas ainda assim saiu com 13, que é um dos outros grandes filmaços de 2025 também. E aí vem Frankenstein, Valor Sentimental e Marte Supreme, todos eles com 9, tá? E o Hamnet, que venceu o Globo de Ouro de melhor filme de drama, tem 8. Que é um filmaço também. Então, o Valor Sentimental sai entre os filmes que tem mais indicações realmente nesse ano, e a gente precisa falar de algumas delas, tá? Porque a gente está na categoria de melhor ator. Das categorias de atuação, essa é a única que Valor Sentimental não tá, porque eles estão em melhor atriz com a Renate Reinsve, eles estão em ator coadjuvante com Stellan Skarsgård, atriz coadjuvante com a Inga Lillias, atuação incrível dela, adorei a atuação dessa atriz aqui em Valor Sentimental, e a Elle Fanning, que era uma atriz que de língua inglesa e tal, responsável pela maior parte das falas em inglês do filme, ela corria muito por fora, assim, e eu entendo que a entrada dela nessa lista, ou seja, o filme estando com 2 indicações para melhor atriz coadjuvante, realmente mostra como o Valor Sentimental sai fortalecido, né? É uma indicação que eu acho que ela é bem cirúrgica nesse sentido, tá? Que realmente mostra isso. Então, eles estão muito bem nas categorias de atuação. Mas não é só isso. O filme também entra em melhor edição, melhor roteiro original, e aqui é um ponto que tinha gente que tinha esperança de que o Agente Secreto pudesse entrar. O filme tem reconhecimento de roteiro em outras premiações e tal, mas no Oscar tinha pouca chance e tal, e aí o roteiro de Valor Sentimental entra no Oscar. É uma categoria importantíssima na qual o filme se fortalece. E mais ainda, a categoria de direção, né? O Joaquim Trier está indicado a melhor diretor, uma coisa que seria muito difícil de imaginar o Kleber Mendonça Filho sendo indicado, mas que muita gente achava que podia acontecer e tal, mas assim, seria contra muitas probabilidades, ele estava mais abaixo assim na lista de favoritos. E o Joaquim Trier vai lá e está indicado, né, pela sua direção incrível, excepcional em Valor Sentimental. Agora, a gente vive mais uma vez vamos comemorar aqui o Adolfo Veloso, né, por Sonhos de Trem, na categoria de fotografia. Mas falando agora de questão do que acontece agora, eu não posso dizer que zero o jogo, porque a gente tem um cenário, um tabuleiro assim muito bem estabelecido já, mas de certa forma zera, porque as campanhas recomeçam agora. E aí muita coisa pode acontecer. Vale lembrar que ano passado Emília Pérez tinha muito mais indicações que Ainda Estou Aqui. Só que também vale lembrar que, Emília Pérez era um filme muito inferior a Ainda Estou Aqui, na minha opinião, independente das polêmicas, e coisa que não contaria tanto, porque isso no Oscar às vezes não é tão significativo assim. E também, Emília Pérez passou por uma polêmica, um cancelamento gigante da sua atriz e tal, e isso meio que fez desmoronar a campanha do filme, e o Agente Secreto, o Ainda Estou Aqui, que não tinha nada a ver com isso, né, nadou de braçada na frente. Isso serve para dizer que, eu não acho que vai acontecer, aliás, eu tenho quase certeza que não vai acontecer algo assim esse ano,
Valor Sentimental é um filme muito superior a Emília Pérez no ano passado, mas também serve para dizer que muitas coisas podem acontecer agora. Campanhas vão se movimentar, a gente vai ver coisas acontecendo, artistas que vão perder força por algum motivo ou outro, e sempre existem surpresas. Acho que tá muito em aberto, a gente tá na briga ali direta de melhor filme internacional, estamos de igual para igual, porque estamos concorrendo os dois a filme internacional e a melhor filme, mas pesa bastante essas outras indicações que Valor Sentimental conquistou e, como eu disse, realmente é um dos grandes favoritos da noite, tá? Eu vou fazer aqui ainda vídeo tentando falar sobre os meus favoritos em outras categorias, na cerimônia inteira, mas hoje realmente era para comentar esses pontos, para a gente comemorar e tentar entender esse cenário, beleza? Digam o que vocês acharam do vídeo, não esqueçam de comentar aqui embaixo, curtir, se inscrever, etc e tal. Era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau!